Realmente a gente sabe que tem erros pontuais. A comunicação é um estado de alerta. Futebol, quando você tem, principalmente jogar de bola parada, a comunicação ela tem que ser rápida, o ajuste tem que ser rápido. Nós deixamos um buraco na frente, sabíamos de algumas jogadas que o adversário tinha. Trabalhamos para que isso acontecesse, neutralizar elas. Tem mérito do adversário também, porque a bola parada do Botafogo é forte, desde o Campeonato Paulista é uma jogada principal deles, é a principal característica. O Botafogo tem transição, entende? Com seus beiradas e a bola parada. Então, eu acredito assim, a maior parte do jogo a gente fez bem, só que isso a gente tomou. Então, o que não digo me irrita, o que a gente vai ter que trabalhar muito é não sofrer o gol antes, saber gerenciar melhor a partida, se o adversário, igual na casa do adversário, se o adversário começa melhor do que nós, saber gerenciar esse momento, suportar, né, e ir crescendo na partida e mudar o quadro a nosso favor. E não sair atrás do placar. Então, esse é um ponto que a gente vai trabalhar insistentemente para poder corrigir. Né? É gradativo. Né? Se eu vou afirmar assim para você, só treinando igual a gente fez intertemporada, era pouco. Agora, jogando, a gente vai identificando característica, quem pode entregar mais, quem não está entregando, e aí as conversas individuais, coletivas, e vamos ajustando a equipe. Tenho certeza que a gente pode ajustar e melhorar a equipe. Mas um outro dado importante é que o Atlético não tinha força de poder de reação. E o Atlético está tendo força de poder de reação, de continuar jogando, de continuar mantendo um padrão, de ir buscar o seu gol, manter-se organizado. Né? Então, eu vejo, tem ainda uma deficiência, mas nós melhoramos uma outra. E isso, consequentemente, a gente consegue enxergar que o Atlético está tendo poder de reação. Tencati, você não usou o Martínez no primeiro jogo contra o Atlético, e hoje utilizou e foi fundamental, né? Fez o gol de empate. Queria que você falasse um pouquinho da profundidade do elenco do Atlético Goianiense, até para a Série B, né? Da importância de você ter opções no banco de reservas para uma situação como a de hoje. Não há dúvida, né? Então a gente sabe bem da característica do Martínez. O primeiro jogo ele estava lesionado, né? Ele estava vindo ainda de uma recuperação de uma lesão da intertemporada, então por isso que ele não teve a disposição, né? Então nesse jogo já teve a disposição, a gente não tinha o Caio, então a gente trouxe o Martínez até para uma opção do Raí no Caio, como o Sandro jogou como titular, o Raí entrando como centroavante, que é um beirada centroavante. O Martínez tem essa característica também, beirada dentro, jogar como segundo. A gente optou até porque a gente sentiu que o Marcelinho caiu um pouco de produtividade no final, e a gente sabe que ele tem sim 1 contra 1, verticalidade, direção ao gol, então o Martínez é um jogador de fato de gol. E ele foi muito bem ali, e mérito do Sandro também, porque a gente tem falado muito isso para os nossos atletas. Olha, hoje permite que o jogo seja mais rápido, porque essas bolas estão postadas na lateral, não tem reposição mais de gandula. Então, assim, independente do que está acontecendo, pega a bola e vai cobrar rápido, tenta surpreender o adversário. E o Sandro foi muito bem, o Martínez da mesma forma. Então, a gente insistiu para sair o gol antes. Eu acredito assim, desde o primeiro tempo, se a gente já consegue o empate, porque nós tivemos a oportunidade, você muda o quadro do jogo. Então, a gente demorou demais para empatar, né? Então, poderia, e aí a gente teve inúmeras oportunidades para poder empatar, não ocorreu. Aí ficou esse jogo amarrado, né? O adversário também tem mérito, se defendeu bem, ficou até o final. Ainda bem que a gente conseguiu empatar, porque seria um prejuízo grande para nós em virtude do que a gente buscou o gol. Pessoal, eu vou solicitar o Tencati. Agora ele vai abrir aqui as perguntas para o pessoal que está em Goiânia, que não compareceu aqui em Ribeirão Preto, Paulo, para que eles possam fazer as perguntas também para o Cláudio Tencati depois desse empate aqui na cidade de Ribeirão, tá? Perfeito, é claro que o ouvinte da Band News não acompanha as perguntas. Falta o áudio do pessoal que não veio para Ribeirão Preto como você. A Band News está exclusiva, a única emissora goiana a cobrir o jogo do Atlético lá mesmo em Ribeirão Preto. E o técnico Cláudio Tencati vai responder então a pergunta. Olha, até acabei de citar que o importante é que o Atlético tem tido poder de reação. A gente tem que corrigir rapidamente essas questões de sair atrás do placar, né, deixar o jogo mais aberto, porque sempre a gente vai ter 3, 4 oportunidades de gol de um tempo para o outro. O Atlético ele tem um time ofensivo, ele tem uma característica ofensiva, então é sanar esse problema de sofrer o gol e correr atrás, né, mas a gente tem trabalhado não só 11, né, todo o plantel, e sabemos que no ataque a gente pode ter jogadores que saem do banco para poder mudar o quadro do jogo, e foi isso que ocorreu, né? Eu acredito que Ariel entrou bem, né, o Robert entrou bem de novo, né, o próprio Martínez entrou focado na direção do gol, o próprio Raí, que é um garoto que a gente está preparando ele, vai crescer e vai ter crescimento, né? Então, por isso que a gente, assim, se em algum momento que o Potker, que ainda é uma grande liderança técnica da equipe, não teve um dia, teve a oportunidade de gol, não fez, daqui a pouco caiu de rendimento, a gente tem a opção para entrar. Então a gente tem olhado não só para o jogador que é titular, mas para aquele que vai entrar. E é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né? Então o Martínez não estreou na primeira rodada, em virtude de que ele estava se recuperando de uma lesão. Então a partir desse jogo já estava à disposição. Então eu acredito
acredito assim, principalmente o poder ofensivo, a gente tem opções boas. E por isso que quando a gente está nesse revés, a gente tem buscado até as alterações mais para frente, né? E ainda bem que a gente tem essas alternativas e os jogadores estão respondendo. Mas não há dúvida que eu quero sanar esse problema de não sofrer o gol e estabilizar, porque os gols vão acontecer e porque a gente tem um poder ofensivo interessante. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás, Alex. Tudo preparado com carinho para você e sua família. Restaurante Chão Nativo, T11 com a T4 no setor Bueno, 3241-2266. Outra pergunta que o Cláudio Tencati, técnico do Atlético, vai responder a algum companheiro que está aqui em Goiânia e que, naturalmente, não é? Olha, eu acredito que sim, eu confio no elenco. O que a gente precisa aprender agora, e vai entrar o meu papel como da comissão técnica, né? E quem está em volta do staff é o quê? Atletas entenderem a competição. A Série B, ela tem suas particularidades, né? Em variações táticas, por exemplo, hoje a equipe do Botafogo jogava ali num 5-4-1 para se defender, um 5-2-3, né? E em alguns momentos, quando tinha bola, ele fazia o contrário, saía uma saída de um 3-4-3, às vezes um 3-2-5 na frente. Então, isso que a gente tem que compreender, gramado, atmosfera do jogo, que tipo de comportamento que o adversário tem. Então a gente fez isso, e então, de novo, eu digo assim, o que o Atlético ficou abaixo que poderia ser melhor? Os duelos individuais, os duelos coletivos, essas compactações e a competitividade, já que o Botafogo alongou bastante bola no início, teve essas bolas longas para disputa de primeira e segunda, então a gente ajustar. E o nosso jogo, ele flui um pouco mais rápido de pé em pé, porque a gente tem característica para melhorar isso. Então são times que a gente tem que ajustar, né? E um é entender como é a competição, como é a Série B. Por exemplo, lá escanteio. Nós não podemos ficar dormindo enquanto o adversário está colocando a bola para cobrar, nós temos que se organizar rápido. Então isso é uma coisa que a gente vai falar com o elenco, vai corrigir e vai estancar. E outros detalhes mais que a gente precisa ter entendimento do que a Série B, ela é diferente de outras competições. O nível de intensidade dela é alto, de competitividade dela é alto, e a gente tem que estar preparado para isso. Se nós fizermos o que nós fizemos no segundo tempo, inclusive da reta final ali, dos 25 para o final, é isso que nós queremos do Atlético. Um time que marca dentro do seu campo, que jogue, que produza, encurrala o adversário, né? Então eu espero que a gente consiga fazer os atletas entender, crescer e ir melhorando jogo a jogo.